Deus não existe. Então só me explica o fato de eu ter encontrado o pai de um amigo meu que sofria de Alzheimer depois de meses que estava perdido, depois da seguinte situação. Eu costumava morar na capital da Bahia, Salvador, e vinha para o meu interior no final de semana para visitar meus pais. Nesse final de semana específico, eu estava viajando, eu estava na estrada e deu uma vontade súbita, que eu não explico, de orar pelo pai do meu amigo que havia se perdido há muitos meses e ninguém conseguia encontrar na cidade. Fazendo um parênteses, como eu falei no início do vídeo, esse pai do meu amigo sofria de Alzheimer e um belo dia ele saiu de casa e não conseguiu mais voltar, se perdeu pela rua. Nesse dia eu fiz essa oração e vim a caminho do meu interior. Chegando aqui, meu pai foi me buscar na rodoviária. Quando ele me pegou, ele me disse assim: vamos entrar por essa rua aqui para poder adiantar ao lado, para chegar mais rápido. Vamos pegar um atalho por essa rua. E assim aconteceu. Nós entramos por essa rua e quando estávamos conversando, eu olhei para o lado e avistei o pai de meu amigo sentado na calçada, sentado com um olhar perdido, assim como se não soubesse realmente para onde ir. Eu falei para meu pai: para o carro porque eu estou vendo o seu Oswaldo ali, o pai de Fábio. Meu pai imediatamente parou o carro e eu desci para falar com o pai do meu amigo. E nesse momento aconteceu um fato engraçado. Eu falei assim pro pai do meu amigo: seu Oswaldo, o que é que você está fazendo aqui? Ele olhou para mim, com aquele olhar de felicidade e falou assim: ô rapaz, você tá sumido. É claro que eu dei risada nesse momento, e chamei ele pro carro. Vamos lá que eu vou te levar para casa. Imediatamente eu liguei pro meu amigo e falei: Fábio, encontramos seu pai. E aí ele ligou para a mãe dele avisando e nós fomos deixar ele em casa. E aí foi aquele chororô, aquela emoção, e eu fui para casa pensando nisso. Eu já era cristão, já acreditava em Deus nessa época, mas tem situações que acontecem em nossa vida que é como se Deus quisesse mostrar pra gente assim: eu tô aqui. Basta que você saiba pedir, basta que você fale comigo, que você me peça, eu vou te atender. Voltando no momento da oração, eu percebi depois que eu fiz uma oração bem espontânea, Como eu falei anteriormente, eu não estava sentindo vontade de orar nem nada, não estava nem pensando nele e me veio essa vontade, Como se fosse Deus falando para mim assim: ore pelo pai dele, E eu fiz a seguinte oração bem simples: Senhor, se for da sua vontade, que eu chegue, na minha cidade, no meu interior, que eu entre em alguma rua e que eu encontre o pai dele, o pai de Fábio. Foi exatamente o que aconteceu. Nessa época, eu já era cristão, já acreditava em Deus, mas tem situações que acontecem em nossa vida que é como se Deus quisesse mostrar assim: tá vendo aí? Me peça, Pedi e dar-se-vos-á, como diz a palavra, Peça e será dado, Peça algo que se alinhe com minha vontade, Que esteja já no meu coração e você vai ver que vai acontecer. A palavra diz que muitas vezes a gente não recebe alguma coisa da parte de Deus, alguma bênção, algum milagre, porque a gente não sabe pedir. E para saber pedir alguma coisa a Deus, é necessário entender qual é a vontade de Deus. E a vontade dele está contida na Bíblia. Naquela época, eu ainda fiquei me perguntando o porquê daquilo ter acontecido exatamente daquela forma, de uma forma sobrenatural. Mas hoje em dia eu tenho muito firme, muito certo isso no meu coração. Deus fez isso para alcançar o coração do meu amigo. E aí, o que está faltando para você também entregar sua vida para Jesus?